É na época do nunca mais e do pra sempre que a impulsividade prevalece. Essa é uma das características mais marcantes nos adolescentes, que costumam ser intensos em suas escolhas. E você, é impulsivo ao tomar suas decisões? Impulsividade é o tema do Minha Vez, que começa agora. Não saia daí. Já estamos no ar com o programa Minha Vez e você percebeu que nós começamos de um jeito diferente, com uma galera animada. A moçada do Coral Jovem do IABC está conosco na plateia. É muito bom ter vocês aqui, meninos e meninas. A saudação de vocês para o pessoal de casa. E nós temos aqui apenas um pequeno grupo representando o coral. Se nós fôssemos pegar todos os coristas para vir aqui, não ia caber, não ia sobrar espaço para ninguém. E nem para ela, que foi a convidada para falar sobre esse tema. Ela que é a líder das crianças e dos adolescentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o estado de Goiás. Ela é psicóloga com pós-graduação na área. Gilma Moraes, é muito bom ter você conosco aqui. A sua saudação para o pessoal que acompanha em casa o Minha Vez. Um abraço a todos os telespectadores aí da Novo Tempo e desse programa tão jovem e alegre. É muito bom estar aqui. Que bom que você está aqui. E olha, se você quiser participar do programa Minha Vez, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Coral Jovem do IABC, está aparecendo um link, um site aí na sua tela. Entra nesse site, entra nesse link e faz um contato conosco. Marca para você vir aqui conhecer o colégio. Quem sabe você não gostaria de participar também do programa Minha Vez? É possível. Entre em contato através desse link que está aparecendo, a equipe de produção, e nós vamos combinar. Fala aí na sua igreja, na sua escola, o seu grupo de adolescentes e venham fazer parte desse grupo, ajudar a gente aqui na discussão desses temas tão importantes. E o tema de hoje não poderia ser menos importante para os jovens do que impulsividade. É uma fase na vida da gente, a adolescência, em que a gente toma algumas decisões, faz algumas coisas das quais a gente se arrepende. Não é verdade, moçada? Eu estou falando alguma mentira aqui. Verdade, né? Então vamos ver quem são os impulsivos aqui no nosso meio. Você se considera uma pessoa impulsiva? Quem vai ser o primeiro aqui a falar, ou a primeira? O primeiro corajoso, a primeira corajosa. Alguém desse lado aqui. Quem é impulsivo desse lado? Levanta a mão. Passa ali o microfone para a Rayane. É Rayane, né? Isso. E fala, Rayane, por que você acha que você é impulsiva? Eu não sou bem impulsiva, depende da situação. Ah. Tipo, na hora de ajudar alguém, você tem que ser impulsivo, mas também tem a sensação que você tem que pensar com calma, ver se é o certo a fazer na hora. Então... E normalmente você para, pensa, reflete, ou você às vezes acaba tomando uma decisão assim, puxa, eu não devia ter feito isso. Tá aí uma pergunta meio complicada, porque é meio a meio. É meio a meio. E desse lado aqui, vamos ver, tem alguém aí que é igual a Rayane ou tem alguém que é mais impulsivo? Ali, o Carlos levantou a mão, passa o microfone pro Carlos. Carlos, você se considera um cara impulsivo? Sim, me considero um cara muito impulsivo. O que você faz que acha que essa é uma característica sua? Por causa das minhas ações, muitas vezes ações impulsivas demais que eu tomo para com as outras pessoas. Você pode dar assim, um exemplo pra gente? Se não for nada muito pessoal. É a questão do meu nervosismo. Você é um cara assim, você às vezes fala demais ou fala sem pensar? Isso mesmo. Eita, nós. Gilma, essa coisa da impulsividade, obrigado pela sua sinceridade, viu, Carlos? E coragem de poder falar isso. Agora, essa coisa da impulsividade, isso daí é uma característica comum dos adolescentes?
essa impulsividade é mais comum na adolescência exatamente porque o cérebro do adolescente ainda não está maduro, não está formado totalmente, né? Então ele fala sem pensar, como ele comentou, né? Aquele adolescente diz que ele fala, age por impulso, isto é, não pensa antes o cérebro não acompanha o ritmo do corpo, né, das palavras e do comportamento. O que acontece muitas vezes é que às vezes o adolescente toma uma atitude na adolescência que vai gerar problemas futuros porque ele não parou para refletir. Vocês conhecem algum adolescente, ou alguma moça, rapaz, amigo que teve uma decisão assim impulsiva e depois se arrependeu e ficou aí com um problema grave aí, complicou a sua vida por causa disso? Sei que você não vai se expor a falar de você, mas falar de alguém, às vezes, só pra gente ver algum exemplo aqui. Quem quer falar? Aqui, vai. Letícia vai falar, atenção. Fala, Letícia. Bom, eu tenho uma amiga que aconteceu um fato com ela que eu não queria expressar aqui, mas que hoje ela se arrepende muito. E, tipo assim, às vezes ela fez por impulso ou pelo fato de estar nervosa e que hoje ela tenta controlar bastante, né? Porque eu acho que também que a impulsividade, ela tem pouco a ver com nervosismo. Ou tô errada? Essa é uma boa pergunta. Qual é a relação entre impulsividade e nervosismo, Gilma? Normalmente, quando a pessoa está nervosa, ela age mais por impulso. Então, o que é agir por impulso? É agir sem pensar, sem ter um pensamento organizado antes. Então, você pode ser agressivo, você pode agir por impulso com as palavras, com o corpo, né? Pode ser agressivo com alguém, pode tomar uma decisão precipitada porque não pensou. Então, assim, é só para a gente parar e entender algumas coisas e frisar outras que são importantes. Primeira coisa que você falou, Gilma, no nosso bate-papo aqui é que uma característica comum dos adolescentes é a impulsividade por causa do processo de formação e desenvolvimento do cérebro dele. O cérebro não consegue muitas vezes acompanhar essas decisões que são tomadas muito rápidas. E aí a gente tem que parar e pensar para não fazer uma besteira e depois se arrepender. Eu me lembro de um caso na minha adolescência de uma ou duas amigas minhas que elas tomaram a decisão, elas queriam ter relação sexual com os namorados e essas duas meninas que eu me recordo, elas engravidaram. Eu não vou dizer que foi um erro essa gravidez, mas o caminho que ela escolheu, sem pensar muito nas consequências, foi um caminho muito mais difícil. E principalmente os filhos dessas duas amigas que eu tive na adolescência, eles acabaram pagando um preço muito alto, porque as duas não se casaram. Uma das duas, o rapaz não quis assumir, a outra eles ainda tentaram viver uma vida ali, formar, constituir uma família, mas assim, o caminho foi bem mais difícil. E falando sobre impulsividade, a pergunta que eu faço para vocês, meninos, toda impulsividade é ruim ou existe algo, assim, um lado bom da impulsividade? O que vocês acham? A Rayane mencionou alguma coisa ali sobre você ser impulsivo para ajudar alguém. O que ela está querendo dizer, então, é que existe um lado bom da impulsividade? O que vocês acham? Alguém pode me dar assim, um exemplo de impulsividade positiva? Aqui, ó, Pedro, microfone para ele. Eu não vejo nada de bom na impulsividade, porque todas as vezes em que eu fui impulsivo, eu me ferrei. Todas as vezes que você tomou uma decisão sem pensar muito, as consequências foram negativas? Foram. Gilma, existe um lado bom na impulsividade ou é difícil mesmo, como o Pedro falou? Porque normalmente quando você age por impulso, você não pensou naquilo que você está fazendo. O que ela comentou é um instinto de sobrevivência. Então, todo ser humano tem uma pulsão de vida. E essa pulsão de vida nos leva a sobreviver, a crescer. E é lógico que se você vê alguém caindo, você tem um instinto de sobrevivência para ajudá-lo também, assim como de sobreviver. Não diria que isso é um impulso, é uma impulsividade positiva, né? Existe alguma característica, um impulso que é assim, o principal do adolescente, mais comum a eles? O adolescente, ele está organizando, o cérebro dele tem que organizar o desenvolvimento físico, biológico, a questão hormonal, a questão dos órgãos internos ainda. As sinapses no cérebro ainda estão se formando em lugares mais específicos. Então, ele tem muitas coisas para organizar. Muitos pensamentos, decisões para tomar, escolhas, a questão da identidade. Então, o cérebro está muito ocupado. E, às vezes, ele tem que tomar uma decisão rápida e aí age por impulso. Por isso que é muito normal na adolescência.
E o que vocês acham, então, que um adolescente deveria fazer, ou talvez o que é que você faz quando você percebe que você tem que tomar uma decisão rápida, mas você não quer agir por impulso? O que é que você faz, a quem você recorre, ou o que você recorre para tentar evitar cometer alguns erros? Você tem, assim, algum truque, alguma coisinha, ou você nunca pensou sobre isso? Ali, Letícia, o que você faz? Bom, quando eu tô assim, em alguma decisão difícil para tomar e eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada, bom, primeiro a fazer eu oro, né? Peço bastante a Deus e depois pego o telefone e ligo para minha mãe. Ô mãe, tem que fazer aqui e tal. E sempre assim, eu acredito, ou buscar, tipo, aqui na escola, o conselho de uma preceptora, ou de um preceptor, ou do diretor interno, pastor, porque pessoas mais velhas, e então eles estão dispostos a nos dar conselhos melhores. É só explicando para o pessoal que está acompanhando em casa, assim, mas como assim procurar alguém aqui na escola, preceptor, preceptora? A Letícia, e juntamente com os demais alunos aqui do Coral Jovem do IABC, eles moram aqui no IABC. O IABC é um colégio interno, onde os alunos não apenas têm a parte acadêmica, mas eles frequentam aqui a igreja, eles participam das atividades culturais, esportivas, coral, como eu mencionei, e aí dentro de cada residencial, masculino e feminino, nós temos os preceptores e as preceptoras, que são as figuras paterna e materna que tomam conta dos meninos e das meninas e ajudam a controlar lá os ânimos desses rapazes e moças que moram juntos ali, cada um no seu residencial, e às vezes acabam pela impulsividade entrando em algum atrito. Gilma, esse conselho dela de procurar alguém mais velho é o melhor caminho mesmo? É o melhor, porque o adulto, além da experiência passada, né, porque ele já foi um adolescente, ele já foi criança, já foi um adolescente. Então, normalmente, ele tem um conselho melhor para dar para o adolescente, porque ele já vivenciou aquilo, ele já passou por aquelas experiências. Então, ele tem condições de dar um conselho bom. Por isso que é bom pedir para um adulto, uma orientação de um adulto, e o adolescente vai errar menos, né? Já cometeu alguns erros, como o Pedro falou, já me dei muito mal. Falei, mas fique tranquilo, viu, Pedro, que todo adulto também já passou por isso e a gente sempre acaba colhendo aquilo que a gente semeia mesmo. E olha, não toma nenhuma decisão impulsiva agora não. Nós vamos para o intervalo, mas mantenha calma, o seu domínio próprio, que a gente volta já já. Não saia daí. Nós já voltamos para o segundo bloco e você viu que nós começamos o segundo bloco de maneira diferente, sem a nossa banda, mas com a moçada do Coral Jovem do IABC cantando uma bela canção, um belo louvor ao nosso Deus. Você gostaria de fazer parte dessa turma? Você gosta de cantar? Então aqui é o seu lugar. Venha para o IABC. Se você ainda não conhece a nossa escola, entre em contato com o site que está aparecendo, esse link que está aí, faz um contato com a nossa produção e combina para vir aqui passar um dia conosco. Você almoça aqui no nosso refeitório, vai um dia aí na piscina aquecida, vem um dia jogar esportes aí, basquete, futebol, vem participar conosco aqui dessa festa, a vida aqui no IABC. E olha, você pode vir gravar o programa também. Fala com o pessoal da sua escola, o pessoal da sua igreja, reúna um grupo aí de adolescentes, com contato conosco, você vem para cá participar do programa Minha Vez. Enquanto você não vem, você pode participar e se conectar conosco de forma virtual. Você tem o nosso blog, você tem o Face, a nossa página lá, Twitter. Enquanto a gente vai falando aqui no programa, esses links vão aparecendo aí na sua tela e a gente quer ouvir o que você pensa sobre isso. Você é um menino, uma menina muito impulsivo? O que você faz? Qual é o tipo de conselho? Qual é a ajuda que você obtém? Deixe o seu recado lá para a gente poder interagir. A gente quer ouvir o que você tem a dizer sobre esse assunto. E esse é o momento que eu vou dar a oportunidade dos meninos e as meninas aqui participarem do programa, fazendo algumas perguntas, comentários. Então vamos ver, a Andressa levantou a mão. O que você quer perguntar ou comentar sobre esse assunto, Andressa? Bom, a impulsividade seria agir pela emoção e não pela razão, certo? E aí, Gilma? O que leva a pessoa a tomar uma decisão? É a razão ou a emoção? Quando você age por impulso, é porque você não usou o raciocínio, você não racionalizou aquela ação, ou aquelas palavras, ou aquela atitude. E aí você age por impulso sem pensar, usa a emoção. E por isso que é fácil
às vezes, a gente se enganar, porque a nossa emoção, ela oscila muito, né? Depende muito das circunstâncias, e nós deveríamos agir, talvez, mais pensando em cima de princípios e valores, de forma mais racional. Mais racional. Ok. Quem mais tem pergunta aqui? Carla? Qual a parte do nosso corpo que pode controlar a impulsividade? Realmente é o cérebro, né? Eu quero até mostrar para vocês aqui uma imagem, né, que vai ser projetada de um cérebro, de um córtex. Então, a parte pré-frontal, né, do dorso lateral, que é mais ou menos dentro, aqui atrás da testa, né, embaixo, é essa região responsável pela impulsividade. E é uma das últimas regiões do cérebro a se formar, a ficar pronta. Por isso que o adolescente, ele age por impulso, porque o cérebro dele ainda não está pronto para controlar o corpo, a língua, né, os pensamentos, por isso que ele age prematuramente. Então é bem interessante isso, saber que não só essa região, mas uma outra região vizinha a essa, né, ela também é responsável pelas decisões. E essas duas regiões são as últimas a ficarem prontas no ser humano. Por isso que o adolescente... Vocês estão entendendo por que às vezes os pais, eles procuram falar algumas coisas? Você que está acompanhando em casa, você está entendendo por que às vezes as pessoas que são mais velhas, que já desenvolveram esse lado do cérebro, eles dão alguns conselhos para vocês, falam algumas coisas, e muitas vezes o adolescente ele pensa simplesmente assim, não, você não entende nada, você está por fora, na sua época era diferente, e na verdade o que nós estamos falando aqui, descobrindo, é que a ciência já comprovou que a última parte do cérebro que é formada no adolescente é essa região que vai te ajudar a tomar as decisões. Então, se vocês me perdoem aqui, sem querer ofendê-los, mas o que acontece é que muitas vezes você é uma grande criança, uma pessoa com um corpo de adulto, mas o cérebro ainda não está desenvolvido como de adulto. Ainda tem muitas características de uma criança. E aí você imagina, você deixar uma criança de 6, 7, 8 anos tomar algumas decisões que podem afetar a vida dela para sempre. Então é preciso realmente nesse momento você parar, você fazer uma reflexão, e quando o seu pai ou sua mãe, um professor, pessoas que te amam, que se importam com você, elas te derem algum conselho, acho que é bom você parar e ir contra a sua impulsividade e pensar um pouco, poxa, mas por que será que ele ou ela está falando isso? O adolescente, todas as pessoas perguntam, né? Por que o adolescente tem esse comportamento tão instável e esse humor tão instável? É por causa do cérebro. O cérebro ainda não está pronto. Será que é o ambiente? Será que são os hormônios? É tudo isso. Até a cultura, né? A família, a parte social também interfere nessa oscilação de comportamento. Eu me lembro quando, às vezes, conversando com meu pai, com a minha mãe, e eu queria fazer uma determinada coisa, meu pai falava assim, não, peraí, você não tem idade para isso ainda não. Aí, de repente, fala, bom, então eu não tenho idade para isso ainda. E, de repente, eu queria fazer uma outra coisa, mas você não é mais criança, né? E eu ficava nesse dilema, peraí, mas se eu não sou adulto, eu não sou criança, o que eu sou? Você é adolescente, você está numa fase de transição, você não é nem uma coisa nem outra, paciência, é uma fase difícil, mas passa, né? Por volta de que idade que essa região do cérebro está plenamente desenvolvida e que a gente poderia dizer assim, que acaba ou termina a adolescência, Gilma? Então, normalmente assim, as questões sexuais, né, os hormônios da gonodal, né, elas terminam, saem do hipotálamo até chegar nessas regiões sexuais, levam por volta de 4 anos. Então, depende de quando começou a adolescência na pessoa. Que alguns começam mais cedo, as meninas normalmente uns 2 anos antes que os meninos, mas mais ou menos por volta de 13, 15 anos, que essa região ainda está em formação, né? Mas por volta de 18 anos normalmente já estão prontas. Ok, bacana. Vamos para mais uma pergunta aqui. Carlos, ali, sua pergunta, microfone para ele. Tem alguma possibilidade de controlar a impulsividade? Ou a gente que é jovem tentar agir mais de uma forma que os adultos nos entendam e também nos ajude a controlar também essa questão? Olha, o meu conselho para você e para todos os adolescentes é que antes de agir, pare um pouquinho para pensar. Porque muitas decisões, muitas atitudes que você toma errado, você evitaria se você parasse para pensar. Então, a solução da impulsividade está dentro de você. Ninguém pode fazer isso por você, né? Agora, é claro que você pode usar alguns exercícios de relaxamento, ouvir músicas boas, assistir bons filmes, ler a Bíblia, né? Ler bons livros. Tudo isso vai acalmar a sua mente, vai deixar a sua mente mais reflexiva, usar a música como vocês usam, cantar. Isso ajuda muito o cérebro a se organizar, a acalmar,
Muitos cientistas, como cientistas famosos, aprenderam a tocar instrumentos para se acalmarem, para refletirem e depois produzirem melhor. Então, esse nosso comportamento, nossa conduta, ele pode nos ajudar através da ajudar o cérebro a nós nos controlarmos mais e sermos menos impulsivos? Exatamente, porque na adolescência, nesse período aí que está terminando essas últimas formações, o cérebro, ele não é que ele aumenta a quantidade de neurônios, não é isso, mas ele aumenta a complexidade, né? As sinapses começam a fazer em lugares diferentes do cérebro. Então o cérebro fica cheio, as regiões que nem eram utilizadas começam a fazer sinapses. Por isso que possibilita pensamentos diferentes, querer coisas novas, desejar coisas diferentes, né? Ter experiências novas. E isso possibilita o adolescente ter comportamento diferente, mudar de humor. Uma hora ele ama, outra hora ele odeia. Tudo isso é porque o cérebro ainda está se organizando, né? É isso mesmo, moçada? Uma hora ama, outra hora odeia? É assim tão rápido, assim como do dia para a noite? E deixa eu fazer uma última pergunta. A gente está chegando já praticamente ao final do nosso bate-papo. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente busca a Deus, o que é que Deus fala sobre nós agirmos baseados na emoção? Simplesmente não pararmos, raciocinarmos, nos deixarmos levar pelos impulsos para tomar uma decisão, Gilma? Olha, a Bíblia dá um conselho muito bonito, né? Que fala que a gente deve se controlar. Mas como controlar? Como se controlar? Nós vimos aqui que é difícil se controlar. É quase impossível para um adolescente se controlar totalmente sozinho, porque ele não vai conseguir fazer isso sem o poder de Deus na vida dele, né? Sem que o Espírito Santo ajude, sem que você ore, peça a Deus para te ajudar. Se você fala demais, se você grita, se você chuta, se você distrata os seus amigos, né? Explode, joga as coisas no chão, peça a Deus para te ajudar. A paciência, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. É o resultado da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E você que está em casa, você é muito impulsivo? Você entendeu bem o recado? Você que é adolescente, está num processo de formação, de desenvolvimento, o recado foi dado aqui de forma bem clara. Existe alguém, existe o seu Criador que pode te ajudar. E como a Gilma falou, o Espírito Santo vai agir na sua vida e vai trazer esse domínio próprio que você tanto precisa para não tomar decisões baseadas nas emoções. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Ela vai orar por você e por nós. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos formou de uma forma maravilhosa. Te agradecemos pelos pais, os amigos, os adultos que o Senhor coloca ao nosso lado para nos ajudar e nos orientar. Pedimos o poder do Espírito Santo para nos ajudar a controlar a nossa impulsividade. E isso lhe pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Gilma, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Galerinha do Coral Jovem do IABC, foi bom ter vocês aqui. E se você quiser ganhar um CD do Coral Jovem do IABC, que vai terminar o programa com eles, entra no nosso blog, deixa o seu recado, o seu comentário, e nós vamos sortear entre vocês que participam de forma virtual do nosso programa para você ganhar um CD e DVD do nosso coral. Um abraço, a gente fica por aqui e até a próxima. Glória ao Senhor.